Mais um episódio aqui do Camisa 11. E aí, hoje eu tô tendo a honra aqui de conversar com o grande amigo Renato Nobili, sócio fundador, gestor da Buena Vista Capital. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Camisa 11. Fala, Anderson. Pô, obrigado. Para mim é um prazer grande. A gente gosta muito aí do conteúdo que você vem fazendo. Você é um cara aí que abraça a causa do ETF, da parte de renda também, aí voltado para fundo imobiliário. Então, para a gente é um prazer bater esse papo. E, ó, parabéns pelo nome, bastante criativo, viu? Gostou? Gostou? Boa. Como eu falo sobre ETF, fundos imobiliários, eu achei bacana fazer aí. Sensacional. Boa, e os ETFs têm crescido bastante, né? Então, eu falei, poxa, eu acho que vale a pena colocar número ali de atacante. Então, já que o ETF tem final 11, o fundo imobiliário tem final 11, então o pessoal tá indo com tudo nessas duas estratégias, então vamos botar a camisa 11. E aí, bacana. Obrigado que você gostou aí. Bom demais. Boa. Renatão, então, vamos lá, cara. Acho que a gente não poderia começar de uma forma diferente. Até fiz uma postagem esses dias no LinkedIn, comentando sobre uma memória minha, né? Lá em 2022 para 2023, a gente teve a divulgação ali da B3 falando que seria possível o lançamento de ETFs com pagamento de dividendos, que era uma realidade que a gente não tinha até então. E aí veio setembro de 2023, a gente teve um primeiro lançamento focado em mercado local, e logo na sequência a gente teve lá o nascimento do SPY 11, tá? Então, Renato, eu queria que você começasse falando um pouco como é que foi esse processo de criação do SPY 11, tá? O racional desse ETF, e que você também pudesse explicar um pouco como é que funciona essa lógica de dividendos sintéticos que está presente não só no SPY 11, mas em outros ETFs da casa, que tem ali o pagamento mensal. Então, eu queria que você começasse comentando um pouco esse processo de nascimento, como é que foi ali o nascimento do SPY 11, o racional, e explicar para a galera essa questão do dividendo sintético, como é que funciona. Claro, claro. Acho que para a gente foi um marco muito grande, né? Aqui com Buena Vista falando, desde dessa permissão da B3 aí por conta de sistemas, né? A partir de janeiro de 23, para a gente foi um marco, tanto que hoje a gente está com 10 ETFs e mais um monte aí no pipeline para realmente suprir essa demanda da indústria e dos investidores locais. Então, para a gente foi um marco, acho que para a indústria também, né? A gente viu que depois dessa permissão começou a surgir produtos diferenciados. Lembrando aí, o primeiro foi com o Nubank. Eu não tenho problema de falar dos concorrentes, não são concorrentes e amigos ao mesmo tempo. Todo mundo remando junto para crescer essa indústria. Um baita produto aí do Nubank, o NDV11. E a gente ficou literalmente uns 7 meses trabalhando aí para lançar o SPY 11, né? Que foi o primeiro produto internacional a pagar dividendos e o primeiro também usando a estratégia de covered call ou dividendos sintéticos, aí acho que fica mais fácil para todo mundo entender, né? E o bacana disso é que dá oportunidade para o brasileiro de diversificar diferentes estratégias aí quando a gente está falando de pagamento de proventos. Então foram 7 meses de trabalho, justamente porque para passar para a CVM, para passar para a B3, para ficar de acordo com a regulação, então ficou tudo bacana, a gente trabalhou em conjunto, a B3 também, junto com a CVM, querendo, né, esses tipos de produto no mercado, que é bom para o investidor, é bom para a indústria brasileira também, né? Então, basicamente, o que a gente faz, né? Acho que todo mundo sabe, a gente fala bastante do nosso relacionamento, né, societário, nosso vínculo lá com o pessoal da NIOS lá nos Estados Unidos, são referência, inclusive nós somos referência já na parte de dividendos por lá. Passamos agora, estamos chegando perto da marca de 14 bilhões de dólares lá. Para a gente é um orgulho muito grande, que é um mercado altamente competitivo, e para a gente só valida realmente que a gente está no caminho certo quando a gente fala dessas estratégias de dividendo sintético, né? Então a gente trouxe o primeiro produto, que é o chama de flagship, aí, o carro-chefe aí da casa, o SPY 11, acho que como o nome já diz, SPY, né? Está ligado ao S&P. Então, basicamente, o que a gente faz, né? Toda vez que a gente fala desses produtos de dividendos sintéticos, é um ETF que parte em duas estratégias. Uma o que a gente está comprando e a outra o que a gente está fazendo para pagamento de dividendos, né? Então, no caso do SPY 11, que foi o primeiro que a gente lançou em novembro de 23, a gente fica comprado nas 500 empresas aí individualmente do S&P. Então, a gente, quando tem um rebalanceamento do S&P, a gente também faz o rebalanceamento, a gente segue literalmente essa posição comprada. Paralelo a isso, a gente utiliza as opções do próprio índice do S&P para pagamento de dividendos. Então, toda vez que a gente vende uma posição do índice que a gente tem essas ações compradas,
a gente não está gerando mais risco, pelo contrário, a gente está protegendo a carteira, né, com o intuito de pagamento de dividendos. E a gente faz isso de uma maneira escalonada, muito bem trabalhada, para diminuir o risco, né, de execução, da gente ser executado na estratégia, e também para a gente pagar um dividendo mais equilibrado e, ao mesmo tempo, capturar o máximo da rentabilidade aí do ativo principal, que no caso são as 500 empresas do SP500. Então, como o nome diz, né, o dividendo ele é sintético, porque ele não vem do ativo original. Né? O que é o ativo original? É um fundo imobiliário que paga dividendos através dos aluguéis daqueles ativos, ou é, por exemplo, o NDIV11, como a gente citou o primeiro ETF, que vem os dividendos das empresas que pagam aquele dividendo. Isso é o chamado dividendo original. O dividendo sintético ele vem através de uma estratégia que não é do ativo original, que é a estratégia que a gente faz com as opções, que gera aquele pagamento de dividendo no mês a mês. E é interessante porque a gente consegue fazer isso com vários tipos de estratégias diferentes, permitindo aí o investidor escolher qual que é aquele produto mais adequado, ou até montar um portfólio aí visando essa renda. Não, perfeito. E aí tem um ponto que é bacana também a gente comentar, que é o seguinte, quando a gente fala de ETFs que pagam proventos aqui no Brasil, a gente tem ali a retenção de 15%. Né? Então, a gente tem os ETFs de acumulação, onde você tem o reinvestimento automático na carteira, e a gente tem os ETFs ali que pagam dividendos, como, por exemplo, o NDIV, como são alguns ETFs da Buena Vista, mas é importante o investidor se atentar que a gente tem essa tributação de 15%, tal como se fosse um JCP pago ali por uma empresa. E o que é legal é porque, como a gente está falando de uma estratégia de dividendo sintético, a gente vê uma volatilidade bem pequena no mês a mês ali, né? E legal tocar nesse ponto de dividendo, eu quero até me estender um pouquinho, que eu acho bem interessante, tá? Eu acho que o primeiro ponto, né, os nossos produtos, qualquer ETF que paga dividendos no Brasil, ele tem 15% de R na fonte no dividendo, né? A receita é uma loucura, né, o Brasil, né? É ativo incentivado, um paga decrescente, agora querem equilibrar para um lado, o outro continua isento, é uma loucura, né? A gente sabe bem o que é o Brasil. Mas então, sim, no ETF, o dividendo pago é tão maluco que ele é considerado ganho de capital. E aí ele é tributado em 15% na fonte, né? Diferente, por exemplo, de um fundo imobiliário que não tem essa tributação. No nosso caso, a gente ainda tem uma vantagem, porque quando o investidor brasileiro compra o nosso ETF lá nos Estados Unidos, ele ainda tem 30% de tax withhold. E aqui no Brasil ele não tem. Então, você tem uma eficiência muito grande, tá? Mas você colocou um ponto que eu acho fundamental, e eu gosto muito de falar várias vezes, né? O ETF, ele é um veículo maravilhoso que permite ao investidor várias opções de investimento, desde ações Brasil, renda fixa Estados Unidos, alternativos, como tudo que ele quiser. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem certo e o errado, não tem o melhor e o pior, é o que o cliente busca, né? Poxa, se o cliente está buscando um dividendo recorrente, seja para pagamento do dia a dia, para ele usar aquele dividendo, ou para ele usar como estratégia de reinvestimento daquele fluxo de caixa, né? Isso, claro que esses produtos pagam dividendos vão atender bem. Agora, se você tem aquele investidor que está pensando mais, poxa, eu não preciso do dividendo, eu quero mais acumular capital, às vezes ter menos produtos que pagam dividendos pode fazer mais sentido. Por que eu estou falando isso? Porque é isso, o investidor tem que se atentar, e eu vejo muitas pessoas comparando, eu vou comparar, por exemplo, vamos pegar o Auro, né, que é o nosso produto de ouro. Eu vou comprar o Auro, comparar um ETF de ouro que não paga dividendo, com o Auro que paga dividendo. Eu, sinceramente, acho que não tem uma coisa a ver com a outra. Porque a forma que a gente gera o nosso produto pagamento de dividendo é para ele diversificar o portfólio de renda dele. E não para ele pensar no retorno. Se ele quer retorno, poxa, não tem por que ter dividendo. Se ele quer ter dividendo, aí ele faz esse equilíbrio. Então, eu gosto de falar isso inúmeras vezes, porque é a forma de você olhar adequadamente como você vai montar o portfólio, tá? Não, beleza. E assim, você trouxe um ponto que eu achei bem bacana, que é o seguinte, e é uma frase que você sempre fala nos eventos, em vídeo, que é a questão do ter o veículo mais adequado para o teu objetivo. A gente vê uma crescente nessa discussão ali sobre ETF de acumulação, ETF de dividendo, e no fim do dia, a depender do objetivo do cliente, você vai ter ali uma prateleira, seja para acumulação, seja para renda passiva, mas o importante é que a gente tem hoje um leque que permita a gente fazer essa seleção, essa análise, e daí colocar a carteira. E eu acho que tem um ponto também que eu bato bastante nas redes,
que é a questão do seguinte: o investidor ele entra muito numa linha de tal coisa ou tal coisa, fundo imobiliário ou ação, ETF assim ou ETF assado. Recentemente eu fiz um vídeo comparando não comparando, mas comentando o Casa 11 e o Alug 11, que são dois ETFs que a gente tem com foco em REITs, tá? O mercado imobiliário americano. Só que o Casa, que é um ETF aqui da Buena Vista, a gente tem lá o dividendo sintético e o Alug é ETF tradicional. Tá? Os veículos ali internamente são diferentes, mas o foco é o mesmo, tá? Só que um acumulação, outro dividendo. E aí eu recebi a seguinte pergunta: poxa, é melhor ter Casa 11 ou uma carteira de fundos imobiliários? E aí eu respondi: são estratégias completamente diferentes, mercados completamente diferentes. Não dá para você comparar Casa 11 com fundo imobiliário. Então, acho que o investidor ele precisa largar a mão dessa ideia do tal coisa ou tal coisa e começar a pensar em, poxa, eu posso ter um produto A e um produto B. E aí, trabalhando o percentual que, de fato, permita ele atingir o objetivo dele. Pô, eu concordo 100%. Eu acho que essa dinâmica do investidor é muito assim, vem surgindo produtos novos, ele fica, opa, esse aqui é o melhor, eu tenho que vender tudo que eu tenho para comprar ele. Não é esse o caso. Cada vez que surge um ETF novo, independente de ser da Buena Vista, né, vários players aí trabalhando, ele vem para justamente dar mais opções para o investidor. Não tem um ou outro, né? Por exemplo, o pessoal fala de fundo imobiliário, como você colocou muito bem. O Casa 11, ele vem, poxa, mais uma opção com dividendos para você diversificar. Então, você pode ter o Casa 11 dentro do teu portfólio de fundo imobiliário, com um percentual que o investidor, poxa, eu quero ter acesso ao mercado americano, né, que é um mercado mais consolidado quando você fala de ativos imobiliários, e tem um dividendo que está atrelado ao dólar. Pô, faz sentido, mas não é vender todos os fundos imobiliários para comprar só o Casa, ou vender o Casa para comprar só o fundo imobiliário, né? É uma composição aí de acordo com cada necessidade. Não, com certeza, né? Realmente a ideia de entender o objetivo e daí você montar uma alocação que atenda a isso, né? E nada impede de você combinar estratégias, né? Você não tem uma estratégia que é a bala de prata, que é a vencedora em qualquer cenário. É por isso que a gente sempre fala da diversificação. Renato, então acho que assim, ficou bem claro essa questão dos dividendos sintéticos, mas quais são os riscos, né? Quais são os riscos dessas operações com dividendo sintético? Existe ali alguma implicação em ter ali o dividendo sintético? Como é que funciona isso ali? O que o investidor precisa se atentar para essas estratégias, esses ETFs com dividendos sintéticos? Maravilha. Eu acho que o ponto, assim, quando a gente fala de dividendo sintético, estratégia com derivativo, acho que a primeira coisa que o investidor tem que olhar, que é uma pergunta que a gente recebe, pô, vocês só têm ativos ligados ao mercado americano? De fato, né, um mercado muito mais profundo em termos de liquidez, de opções de investimento, por isso que a gente só tem mercados de lá. Então, isso era uma coisa que o investidor deveria estar atento. Não no nosso caso, porque nós estamos falando de todos os ETFs que a gente tem de dividendos com liquidez multibilionárias em dólares, né? Então, assim, é o céu limite, né? Nós estamos falando de vários e vários bilhões de dólares aí de liquidez. Então, você não tem problema de execução nesse caso. Eu vou inverter para o investidor entender. Imagina que a gente viesse fazer isso em Small Caps Brasil. Esquece, não dá para fazer nem na ponta comprada, muito menos na ponta de opções, né? Então, não dá para você fazer um produto desse. Então, a liquidez, né, seria um problema para o investidor se atentar. Não nesse caso específico. Quando a gente fala que a gente está vendendo uma opção de compra sobre o ativo que a gente já tem comprado, o que eu falei já no início aqui da conversa é isso. A gente tem a posição comprada, então a gente não tem risco, por exemplo, de alavancagem, né? Ou qualquer coisa desse tipo, que é muito comum quando a gente fala de opções, o investidor perguntar. Então, esse não é o caso. O risco que o investidor tem é o seguinte: se o mercado andar muito, né, daquele ativo que eu estou comprando, a tendência de um produto que faz esse cover call, que faz esse dividendo sintético, é andar menos, tá? Então, se o mercado está meio de lado, ou se o mercado está caindo, ele é muito positivo para o nosso produto, tá? Ou se o mercado sobe demais, de maneira assim, consecutiva, a gente fica abaixo. É tanto o que aconteceu no ouro nesses últimos dias, né? O ouro não parou de subir, todo tá subindo, parece um elevador, né? Então a gente sobe também, tá? Mas sobe menos. Porque, querendo ou não, você tem uma estratégia que está gerando proteção para pagamento de dividendos. Não tem fórmula mágica, né? A não ser que você tivesse alavancado. Vou fazer um outro paralelo.
lá nos Estados Unidos, olha que coisa interessante, o nosso ETF, o maior ETF lá nos Estados Unidos é o QI, né? É o do Nasdaq 100, né? Por que é o do Nasdaq 100? Porque ele tem uma eficiência muito grande, tanto em termos de retorno quanto de dividendo. Porque o Nasdaq 100 ele tem uma volatilidade impressionante, não é um produto que sobe sem parar. Então, se você fizer o comparativo do Nasdaq puro, o QQQ, por exemplo, com o QI, ele fica muito, muito cravado, tá? Então, é isso que o investidor tem que estar atento, né? Eu acho que produtos com dividendo sintético, como é o nosso caso, eles servem muito para uma estratégia, né, quando você pensa realmente de ter uma posição de longo prazo num ativo que você acredita, que está gerando um fluxo de caixa. Eu gosto muito dessa estratégia, porque ela gera um fluxo de caixa recorrente mensal que pode ser reinvestido ou no seu portfólio ou no próprio produto. Então, isso funciona muito bem para esses produtos que têm volatilidade, né? Independente, por exemplo, do S&P subir bastante, que é o que está acontecendo basicamente desde 2009, né, ele funciona muito bem ao longo do tempo, porque além de você ter um retorno interessante na ponta comprada, você também tem aquele fluxo de caixa recorrente, tá? Beleza, perfeito. Acho que ficou bem claro. E aí eu vou, ainda na linha aqui do dividendo sintético, a gente comentou agora há pouco sobre o Casa, e teve um lançamento que você também acabou comentando aqui na sua última fala, que foi o Auro 11. Então, primeiro ETF focado em ouro com a estratégia de dividendos sintéticos. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o racional do Auro, a motivação para que a gente tivesse esse lançamento, tá? Então, comenta um pouco como é que funciona aqui a estratégia para o Auro, como é que funciona a estratégia do Auro aqui para o pessoal. Bom, bacana. Eu acho que o Auro é um produto fantástico. Acho que primeiro a gente teve uma sorte muito grande no timing, né, do lançamento, né? A gente não lança produto porque está no hype, tá? Não é essa a ideia, né? A ideia é realmente, toda vez que a gente vai lançar um ETF aqui, a gente tem os 100 dividendos também, que eu sei que a gente vai falar, a gente pensa o seguinte, poxa, esse produto, ele tem uma tendência de estar vivo, né? Estar aqui para o mercado daqui a 20 anos. Se tivesse passado, já é o primeiro crivo para a gente montar, né? Então, por isso que a gente vem com várias estratégias alternativas diferentes aí de dividendos para o investidor cada vez mais poder compor, né? Então, o Auro, ele acabou caindo num time assim maravilhoso, né? Porque quando a gente pensa em ouro, né, em composição de carteira, toda vez que você tem cenários geopolíticos, né, conturbados, o ouro tem uma tendência muito grande de ter uma valorização. E o que está acontecendo agora? Por que o ouro tem se valorizado muito, né? Normalmente, quando você tem crises ou problemas pontuais no mercado, a tendência é o mercado ir para o dólar ou ir para título do Tesouro Americano, né? É a primeira vez em décadas aí que está acontecendo um pouco do inverso. O governo americano ele está com uma tendência clara de desvalorização da moeda, né, para ser mais competitivo e também por conta da dívida. Então, meio que para o investidor global está claro, ele não quer ter essa exposição protegida no dólar. E segundo, não quer os títulos do Tesouro pela mesma razão que eu estou falando agora, né? Então, assim, o que sobrou como alternativa? O ouro. Então, está todo mundo realmente comprando o ouro como uma estratégia de proteção. Então, por isso que a gente está vendo tanto o mercado acionário subindo, que aí a gente tem um contexto já de queda de juros lá fora, como a gente está vendo o ouro também subindo bastante. Então, assim, o ouro ele faz realmente sentido dentro do portfólio de qualquer investidor, né? A ponta de produtos alternativos, como ouro ou prata, o que o investidor quiser, o Bitcoin, ele, de acordo com cada perfil, ele faz sentido porque ele dá uma descorrelação no portfólio. Então é legal porque, para o investidor brasileiro, além de você ter os fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, um crédito com amortização, agora também você pode ter exposição ao ouro, ou seja, capturar essa rentabilidade do ouro e também ter o fluxo de caixa dos dividendos que o investidor gosta muito. Então, realmente é um marco, né? Tanto é que a gente está até impressionado com o crescimento que está tendo, né, do Auro 11. Está uma demanda muito grande, a gente vê todo dia, assim, volumes bem, bem expressivos por conta dessa demanda aí por ouro. Não, perfeito. E de fato, né, a gente vê muito no noticiário nas últimas semanas, o ouro batendo máxima histórica, Bitcoin batendo máxima histórica, a gente já vai entrar também no contexto Bitcoin, teve um lançamento muito bacana da casa, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? E de fato, né, e aí eu vou até pegar um gancho no primeiro bloco que a gente estava conversando, sobre essa questão da gente compor as estratégias. Então a gente tem ETFs, que são aqueles que vão dar exposição
tradicional ali é o preço do ouro, ETF de acumulação, e agora a gente tem ali um ETF que dá exposição ao ouro e que faz também o pagamento de renda passiva. Então, nada impede da gente ter uma combinação core-satélite, a depender do objetivo do cliente. Então, isso que eu acho que é a beleza que está se tornando o mercado de capitais brasileiro. E quando a gente olha para ETF, né, você não precisa mais ficar focado numa só estratégia, você pode fazer ali um mix de estratégias com base no teu objetivo, com base no teu momento atual de vida. O Anderson, você tem tanta razão no que você está falando, porque se a gente parar para analisar uma coisa simples, é o seguinte, quando a gente falava de ETFs há 2 anos atrás, não precisa nem ir muito longe, 2 anos atrás, qual era a primeira coisa que vinha no pensamento do investidor brasileiro? É passivo, é Bovespa, é S&P, não tinha mais nada, small, acabou, não tinha mais nada. É basicamente isso que o investidor entendia como ETF, né? É passivo, são os índices amplos. Pô, passaram-se 2 anos, olha a quantidade de ETFs que estão surgindo, e a quantidade de estratégias diferentes para dar mais oportunidade para o investidor. Então, realmente, o pessoal está abrindo a cabeça, tanto o investidor, o alocador, e vendo, poxa, eu tenho realmente uma possibilidade bem grande aqui de montar uma carteira de acordo com os meus objetivos, usando o veículo mais eficiente que tem, que é o ETF, né? De liquidez, de custo e tudo aí que a gente já sabe. Não, com certeza. E aí, poxa, a gente começou falando aqui sobre o dividendo sintético, toda a estratégia montada, e aí eu até gosto de usar o termo gestão indexada, porque quando você fala gestão passiva, parece que o gestor está lá de boa, só acompanhando. Ah, é só acompanhar o índice, mas a gente tem toda uma dinâmica por trás, e aí, poxa, no caso aqui da Buena Vista, a gente tem ali as estratégias de dividendos sintéticos. Conversei com o pessoal do Itaú, a gente tem toda a questão de aluguel das posições para poder compensar ali a questão da taxa de administração. Então tem toda uma dinâmica que, beleza, o ETF ele vai replicar um índice, mas o gestor ele não está lá parado e aqui fazendo nada. Posso fazer um negócio legal que eu posso compartilhar uma tela que eu acho bem interessante para ter noção da complexidade que é. Eu vou botar aqui agora aqui. Por favor. Você me avisa aí quando estiver vendo aí essa tela aí. Carregou. Carregou? Uhum. Bom, ela é meio que autoexplicativa. Dá uma olhada no ecossistema de ETF, a complexidade que no final gera uma eficiência muito grande, a simplicidade. A complexidade por trás gera uma simplicidade para o investidor final, né? Então, isso é todo o ecossistema, a gente usa muito essa apresentação pessoal, né? Quando a gente vai falar da Buena Vista, a gente não fala só de Buena Vista, a gente fala de tudo, como é que funciona o mercado de ETF, até para o pessoal entender, porque é difícil, né? O pessoal pergunta muito, poxa, qual que é a liquidez, né? Pô, ETF, liquidez e volume são coisas muito distintas, né? Liquidez e volume para ação é a mesma coisa, para fundo imobiliário é a mesma coisa, porque você tem aquele número fechado de papéis disponíveis, né? No ETF, não. Você tem um mercado primário e secundário que permite essa dinâmica muito grande de crescer ou diminuir um ETF, né? Por isso que eu falo da eficiência. A brincadeira que se faz poxa, você pega um fundo de ações, se você depositar R$1 bilhão naquele dia, o que vai acontecer com o gestor para comprar aqueles ativos? Uma loucura, né? Então, assim, não, com certeza. É uma ginástica que ele vai ter que fazer. E olhe lá para conseguir fazer. Então, assim, se você depositar R$1 bilhão num ETF, nada muda. Zero na oscilação do preço, porque você cria cotas, né? Ou você destrói cotas. Então, essa é a beleza do ETF. Eu gosto de compartilhar essa tela, porque vai muito além só do papel do gestor. Claro, o gestor tem todo o papel, primeiro, de criar o índice, né? Ou usar o índice para seguir que o ETF vai seguir, e tem todo o ecossistema por trás, desde o administrador, que tem o papel junto ao agente autorizado, que normalmente é o formador de mercado, que dá aquela liquidez aí para o investidor comprar ou vender o papel, para você ter essa dinâmica que o investidor vai ver no final, né? Então, realmente, volume é o que você vê na tela, mas a liquidez, que é o mais importante, ela está ligada ao ativo subjacente, ou seja, o que eu estou comprando? Então, pegar os nossos produtos, S&P, né, até o Russell 2000, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares de liquidez, então não tem problema nenhum, você pode mandar a bala lá nas ordens que não vai ter problema. É o que eu gosto de falar, o investidor basicamente tem 3 formas de comprar um ETF. A primeira, ele vai na bolsa lá e compra no mercado, secundário normal, né, o formador vai dar liquidez para ele. A segunda forma, ele pode ligar na mesa do formador e negociar até spreads menores, apesar dos spreads já estarem diminuindo muito, ou ele ir no próprio mercado primário, né, como um agente autorizado e criar ou destruir as cotas, que ele vai garantir aquele preço dele de fechamento. Então, perceba que é um produto
facilita muito a vida, tanto do investidor quanto também do alocador, né? Sim, e essa discussão sobre o ETF é muito comum da gente observar. Então, a pessoa olha, poxa, mas tem pouco volume. Ah, mas o que vai acontecer? Será que se eu quiser sair, eu vou conseguir sair? Então, por conta desse mecanismo de ser fundo aberto, por conta desse mecanismo do formador de mercado, a B3 agora ela permite que os ETFs tenham até 2 formadores de mercado. Então, você acaba tendo cada vez mais camadas ali para garantir essa fluidez. E um outro ponto interessante que você até comentou sobre os fundos imobiliários, por exemplo, né? O fundo imobiliário ele é um fundo fechado. É muito comum a gente observar em momentos de euforia o fundo imobiliário negociando a PVP 1,05, 1,010, 1,10, 1,20. Por quê? Tá ali, aquela quantidade de cotas ela já está definida. Para que haja criação de novas cotas, eu preciso de uma oferta. E aí se acaba tendo essa distorção em relação ao valor justo, né, em relação ao valor patrimonial, coisa que no ETF a gente não acaba observando. Eu concordo, né? E essa é a beleza, né? O que eu acho assim que é interessante quando você pega um produto como um fundo imobiliário ou ativos imobiliários e coloca dentro de um ETF, ele te dá todos esses benefícios, né? Então, poxa, imagina, sabe, como a gente estava falando aqui do Casa 11, né? Pô, são 500 mil, mais de 500 mil ativos imobiliários, nem a indústria inteira de fundo imobiliário no Brasil consegue, tem isso tudo, né? Então, sim, além disso, são bilhões e bilhões de liquidez, que é o que você falou, você não vai ter problema de distorção de preço, porque é um ETF, você tem um formador que está atuando a todo momento, né? Então, te dá essa tranquilidade nesse sentido. Ou seja, você pegar um produto que já o brasileiro conhece muito bem, que é o fundo imobiliário, e poder colocar isso dentro de um veículo que é o ETF, né? Para dar essas facilidades. Sim, perfeito, perfeito. Renato, então, a gente falou agora há pouco sobre o Auro 11 e evidente que a gente não pode deixar de comentar um outro ativo que tem aí passado por uma valorização expressiva, inclusive bateu máxima histórica mais uma vez nessa semana, Bitcoin. E aí a gente teve o segundo ETF multi-estratégia da nossa bolsa, combinando ouro e Bitcoin, tá? Um ETF, o GBTC11, combinando a gestão Hashbets e Buena Vista. Inclusive, vou conversar com o pessoal aqui da Hashbets também. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Renato, de novo, né? Qual o racional aqui da estratégia? Comentasse ali a questão do risk parity que a gente tem ali na carteira, tá? E hoje, né? A gente vê muitos investidores falando sobre ouro, a gente vê também uma corrida aí para o Bitcoin, cada vez mais pessoas se interessando e buscando ali entender mais sobre o assunto, e daí a gente tem agora na prateleira da B3 um veículo que combina a reserva de valor do mundo físico e a reserva de valor do mundo digital. Renato, então comenta um pouco aí sobre o racional do GBTC. Como é que foi esse processo de criação e como é que ele funciona? Legal pra caramba. Inclusive, quando a gente fala desses dois produtos, desses dois ativos dentro de um ETF, é inovação até global, tá? São poucos lugares do mundo que você tem esse tipo de ativo combinando ouro e Bitcoin dentro de um ETF, legal, né? E eu acho que eu falei, como que a gente construiu essa ideia, o índice depois, né? O ETF, né? O índice a gente fez em conjunto com a FTSE, bem bacana, a gente ajustou lá conforme o que a gente acreditava, né? E eu acho que a ideia central foi, primeiro colocar esses dois ativos, o ouro, que já é, né, clássico aí, uma reserva de valor, e o Bitcoin, que na nossa visão não é uma reserva de valor, mas tem uma tendência a virar uma reserva de valor, tá? Isso é o que a gente acredita que ainda não é por conta de demanda, que ainda não é uma demanda tão alta como é o ouro, e também tem uma volatilidade muito grande para ser considerado uma reserva de valor. Então, tem tempo ainda para se provar, porém, como a gente acredita que o futuro é digital, né, também faz sentido você ter uma reserva digital. Então, até aí tudo bem. Como que a gente montou a estratégia? Na nossa visão, pelas razões que eu acabei de falar, a tendência do Bitcoin é que a sua volatilidade diminua ao longo dos anos, tá? Nós estamos falando de anos aqui. Então, poxa, se ele tem uma tendência de diminuir, não faz sentido eu ter um produto 50-50 na nossa cabeça, né? Então, a gente montou ele com a paridade de risco. O que quer dizer? Se a volatilidade ou o risco de um ativo aumenta, ele diminui a sua composição dentro do peso do ETF. E por que eu estou falando isso? Se a nossa visão acontecer mesmo e a volatilidade do Bitcoin cair, a tendência é que aumente a alocação do Bitcoin.
E mais, independente do cenário atual, vamos colocar de mais risco ou menos risco no mercado global, a tendência é que ele fique um produto equilibrado, em momentos positivos para o mercado e também em momentos negativos. Por isso que a gente criou ele com a paridade de risco, tá? Tanto é que hoje nós estamos falando de 68% mais ou menos aí ouro, e o restante é os 32% no Bitcoin, né? Então, dá tranquilidade para o investidor e também para os assessores, poxa, comprar um ETF que vai estar alocado, né, de acordo com uma metodologia super interessante, super fundamentada, que ele não se preocupe em ficar comprando individualmente um ou outro e tentar meio que equilibrar. Fora que ele não vai ter imposto, né? Porque está dentro do produto, ele está se equilibrando automaticamente, não precisa ficar resgatando para comprar mais ou menos de um ativo específico, tá? Então, é realmente um produto que a gente acredita muito, muito para o longo prazo, tá? Boa, legal. E qual que é a frequência de rebalanceamento ali É trimestral. desse É trimestral, né? trimestral? A gente estudou Legal. muito para ver como ia colocar, mas fez sentido o trimestral, né? Porque se fosse mais curto, né, poderia, puxa, imagina que está disparando, você ia perder um pouco do que está acontecendo de um ativo ou de outro. Então, os 3 meses é uma janela interessante para fazer esse rebalanceamento. Tá, legal, legal. Então, assim, e aí a gente vê, né, como que a indústria ela tem amadurecido consideravelmente nesses últimos anos. A gente vê realmente a indústria se modernizando, trazendo teses bem inovadoras, né? Então, a gente tem ali o ouro, que já é notado ali como uma baita reserva de valor, e a gente tem o Bitcoin, e agora a gente tem a possibilidade de ter isso combinado, sem aquela preocupação de, poxa, agora eu vou aumentar a mão em ouro, eu vou aumentar a mão em Bitcoin. Eu já tenho uma gestão profissional que vai, enfim, replicar um índice com base em volatilidade. Então, a posição com maior volatilidade vai ter menor peso. Então, eu vou ter ali uma exposição para proteger parte da minha carteira, fazer essa diversificação pensando em reserva de valor com uma volatilidade mais controlada. Exatamente isso, essa é a ideia mesmo, né? E como eu falei, o mais legal é que, poxa, hoje faz sentido, Bitcoin está subindo, ouro está subindo, né? Pode parecer, vou comprar por causa disso, mas muito pelo contrário, eu acho que independente do cenário que venha acontecer, ele vai ter uma tendência de um comportamento interessante pelo equilíbrio entre os dois e como ele vai se ajustando, tá? Então, por isso que a gente fez dessa maneira. Boa, legal. E, Renato, acho que vale um ponto aqui também. Você comentou minutos atrás sobre a questão do formador de mercado. Como é que seria o processo se a gente tivesse uma demanda muito grande para o GBTC, um comprador com volume muito grande? Como que se daria esse processo de criação de novas cotas para que a gente não tivesse nenhum solavanco ali no GBTC? Como é que seria esse processo? Tá. A gente já teve acontecendo em vários, tá? Demandas bem grandes aí de volumes em dia, o GBTC ainda não especificamente num dia, tá? Mas basicamente como é que funciona? O formador, né, ele é contratado e ele aceita ser contratado, ele também tem que acreditar um pouco na dinâmica daquele ETF, né? Senão para ele não vai fazer sentido estar lá como formador só para ficar sem muito volume, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, para o formador, quanto mais líquido o ativo que tem na cesta daquele ETF, ou ativos, para ele também é mais interessante, porque ele consegue atuar muito, muito mais. Então, quando a gente fala do GBTC, nós estamos falando de ouro e Bitcoin, muita liquidez, né? Não à toa, uma curiosidade aqui, o IBIT agora, que é o ETF de Bitcoin da iShares lá nos Estados Unidos, da BlackRock, acabou de se tornar o produto mais rentável para a BlackRock de todos os ETFs que eles têm. Então, imagina o tamanho que isso aí já tomou. O ETF de maior crescimento aí em velocidade realmente da história. Então, são ativos de muita liquidez quando a gente fala dos dois. Então, basicamente, vamos lá. Imagina que o investidor vai no mercado secundário, tá? Então, ele vai lá comprar da ordem de milhões e milhões, o formador vai estar lá vendendo sem problema nenhum, tá? Para ele, porque tem muita liquidez. No dia seguinte, ele vai lá e cria essas cotas por ETF, o ETF aumenta de tamanho. Então, o investidor nem sente. Isso eu estou colocando um pouco aqui do backstage mesmo, do que acontece aqui para a gente, tá? Ou ele pode mesmo ligar lá na mesa e negociar direto uma ordem única, assim como é feito com ações, né? Você sabe que tem os block trades, que quando um investidor muito grande vai comprar um papel, que não tem o formador, ele negocia com as mesas diretamente. Por que o investidor poderia ligar na mesa do formador para negociar? Para pegar um spreadzinho um pouquinho menor, apesar de os spreads serem bem pequenos, porque o mercado de ETF, no geral, ele está crescendo muito, né? Quanto mais ele cresce, menor vão ficando os spreads, tá? Então, funciona, assim, muito bem. Então, dá muita tranquilidade, realmente, para o investidor.
Boa, perfeito, perfeito. É isso, né? Essa discussão sobre liquidez, ela é uma discussão muito presente também, mas acho que é importante a gente também mostrar que existem camadas ali, existem instituições e agentes autorizados que vão justamente dar essa fluidez e vão garantir que haja negociação sem que tenha aquele descolamento em relação ao valor patrimonial ali da cesta. Não, excelente. E aí? E Anderson, o mercado assim no Brasil para ETFs, apesar de já ter 20 anos, né, ETF aí, ainda é muito pouco utilizado, tá? Eu estou falando, não é só pessoa física, não. Nós estamos falando institucional. Então, assim, realmente o trabalho educativo, no geral, ele é de extrema importância para o pessoal cada vez mais entender, né? É aquela, né? O investidor, quando ele acaba comprando, ele ter experiência com o ETF uma vez, realmente não volta atrás. Porque, putz, esse negócio aqui funciona muito bem, né? Pô, vou lá, apertei o botão, comprei, né? Você pegar o alocador, né? O consultor aí, o assessor, cara, quando ele monta uma carteira usando ETFs, putz, daí ele dá uma tranquilidade muito grande. Você não tem que ficar acompanhando um papel individual, independente do que você está procurando de exposição, ou até mesmo, poxa, eu vou trocar, né? Ah, eu não quero mais uma exposição aos Estados Unidos, eu quero uma exposição à Europa. É um botãozinho de venda e um botãozinho de compra. No mesmo dia, você faz isso, né? Então dá realmente muita tranquilidade. Sim, e sem aquela preocupação de ter que ficar, como você trouxe, vou acompanhar a empresa, vou ler balanço, vou ler indicador fundamentalista. Não, você está muito mais preocupado na alocação, no objetivo, no asset allocation mesmo, na estrutura, ao invés de se preocupar com o produto em si. Então, eu falo muito isso, né, nos meus conteúdos. Eu não tô, se eu quero dividendo, eu não estou preocupado se ele vem da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Eu quero ter uma carteira diversificada que me atenda a esse objetivo, que me entregue ali o dividendo, ou se eu quero acumulação, que me dê a acumulação, né? E que faça sentido. Então, quando você vai para o ETF, você deixa de ter a preocupação em qual produto e você passa a se preocupar mais pelo objetivo, aquilo que realmente vai te aproximar do objetivo que você está buscando. E aí tem um ponto que eu vejo muito investidor ainda cometer de equívoco, que é olhar o ETF como um mero produto. Ah, quantos por cento de ETF eu devo ter na carteira? Eu já recebi essa pergunta em live. Quantos por cento de ETF vale a pena eu ter? E aí, poxa, se você parar para pensar, você pode ter uma carteira inteira com ETF. 4, 5, 6 ETFs. Anderson, mas o que você está colocando é um pouco do que a gente estava falando. Lembra dos 2 anos para trás, que era só índice? Sim. Então, acho que ETF é uma categoria, não, ETF não é uma categoria, ETF é um veículo, né? Sim. Eu escuto muito o pessoal falar assim, não, mas o que é melhor? É o ETF ou a indústria ativa? Não tem nada a ver, essa pergunta não existe. A pergunta correta é, qual é o melhor veículo? É o ETF, ponto final. Ele é mais líquido, ele é mais barato, ele é mais transparente, tem todas as vantagens que a gente acabou de falar, e tanto é que o que está acontecendo, né? Na indústria americana, que ela é muito mais avançada em termos de tamanho, profundidade e tudo mais, o número de ETFs ativos, inclusive em termos de lançamento, esse ano, já é muito maior do que os ETFs passivos. Por quê? Porque os gestores de fundos tradicionais estão vendo, opa, eu estou tomando resgate pra caramba. E eu estou tomando resgate não é porque eu sou ruim, é porque o veículo ETF é mais eficiente para o cliente do que um fundo. Pô, para que eu vou ficar esperando 30 dias de resgate? Para que eu vou pagar uma taxa mais alta? Para que eu vou pagar a taxa de performance se eu posso ter o mesmo produto dentro de um ETF? Tanto é que você está acompanhando um pouco no Brasil, a discussão é, poxa, quando que o mercado vai permitir, né, a CVM, a BIMA, o ecossistema vai permitir ETFs ativos no Brasil. Quando isso acontecer, você vai ver um movimento muito acelerado de gestores tradicionais, de fundos tradicionais quererem usar o veículo ETF para replicar a mesma estratégia. Então, é o que você falou, o ETF não é uma categoria. Você pode ter tudo em ETF, porque realmente você tem vários tipos de ETF, que vai ter Bitcoin, com dividendos, sem dividendos, Estados Unidos, o que você quiser, renda fixa, e por aí vai, né? Sim, e é um produto, quando você olha para índices gerais ali e tudo mais, você vai ter uma diversificação na essência. E eu lembro que eu recebi essa pergunta numa live, e aí eu falei, olha, você pode ter uma carteira ali com 5, 6 ETFs, olhando para cada um para uma estratégia, exposição em inflação, exposição em ações brasileiras, exposição em negócios internacionais, enfim.
E aí a pergunta de volta foi, mas eu não vou estar pouco diversificado, só com 5 produtos, 6 produtos? De novo, olhando o ETF como produto e não como um veículo. Se você pega, poxa, o SPY 11, eu estou falando de uma cesta com 500 ativos ali dentro. Você quer mais diversificação do que isso? A gente tem no mercado, a gente tem outros ETFs ali que dão exposição global, 3.000, 5.000, 10.000 ações, mas, poxa, pensa em um ETF de renda fixa, que a gente tem, um IMAB, um B5P2, a gente tem ali uma cesta com vários títulos de renda fixa. Por si só, isso já não é uma diversificação? Mas é, de novo, o viés ali de ETF como produto. Eu tenho todos, né, os nossos ETFs, obviamente, né, porque realmente acredito, mas 80% da minha carteira está em dois. Aí. ETFs só. Mas, pô, tem uma exposição grande de ativos ali dentro, né? Sim, sim. Então, é de novo, né? É entender como que o veículo funciona, entender que eu estou falando de uma cesta diversificada e sair desse espectro de produto para veículo de alocação. E aí, indo nessa linha de veículo de alocação, a gente também teve um outro lançamento bem inovador ali, eu diria, que foi o Rico 11. Rico 11, que vai dar exposição nas principais empresas investidas pelos bilionários, pelos principais bilionários americanos. E aí, Renato, mais um ETF bem interessante para a indústria. Comenta um pouco aí sobre o racional, né? Qual que é a ideia aqui do Rico 11, né? Então, indo além da exposição em Nasdaq 100, indo além da exposição em S&P 500, a gente tem ali uma estratégia pegando o que os principais bilionários dos Estados Unidos estão fazendo. Comenta um pouco dessa estratégia aqui pra gente. O Rico 11, ele tem alguns pontos que eu acho bem bacana, né? Eu acho que o primeiro, voltando um pouquinho, ganhar dinheiro é uma coisa chata, tá? Se você está ganhando dinheiro no mercado financeiro, você está fazendo coisa chata, comprando ETF eficiente e por aí vai. Se você está se divertindo no mercado financeiro, eu falo para todo mundo que você não está ganhando dinheiro. Se está se divertindo, porque não está ganhando dinheiro. É aposta, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, normalmente as estratégias mais simples são aquelas que têm um maior retorno ao longo do tempo. Né? Basta ver, pô, o S&P, o Nasdaq 100. Se você investir em qualquer um dos dois e dormir e acordar daqui a 20 anos, você vai ter ganhado um belo de um capital. Porque são índices extremamente eficientes. Tá? O Rico 11, ele tem um fundamento gigantesco por trás. Né? Por quê? Parece meio besta, né? Se você vou replicar a estratégia dos principais bilionários. Vamos entender um pouco. Por que os caras são bilionários? Né? Se eles atingiram um volume de patrimônio para ser os principais bilionários do mundo, foi justamente porque o que eles fizeram foi o que deu o maior retorno. Né? Então é simples, se a gente consegue capturar o que eles fizeram ou estão fazendo, a consequência é você ter um retorno também similar, e é o que acontece, tá? Então o Rico 11, ele pega os 50 principais bilionários americanos, ele tem um rebalanceamento trimestral, quer dizer que se a lista dos bilionários mudar um ou outro, ele vai mudar também, tá? E ele pega e faz o cruzamento das ações desses bilionários e fica com as principais 50 ações, com um cap, né, de 8%, para não ter uma exposição muito grande num papel, e um mínimo aí de 0,10 para também não ficar um papel sem nenhuma significância no portfólio, tá? Poxa, aí você vai ver, são os principais ativos que você tem no mundo, hoje as principais tendências, tá? Impressionante o negócio. Nós estamos falando de uma rentabilidade anualizada desde 2007, obviamente o índice, né, o ETF agora, de mais de 30% ao ano, tá? É muito superior tanto ao S&P quanto ao Nasdaq 100, tá? E tanto é, se você olhar o nível de consistência de outperformance dele sobre o S&P, realmente você fala assim, cara, como esse negócio funciona? Porque pela estratégia que eu acabei de falar, porque o bilionário não é porque você está replicando a estratégia que ele tem há 3 meses atrás ou há 6 meses atrás. Ele é obrigado a fazer o que a gente chama de disclosure, ele tem que falar, divulgar o que ele tem de papel, e se ele fizer uma mudança, ele também tem que informar. Então a gente captura isso em tempo real pela base de dados da Bloomberg, que é a provedora de índice, tá? Então, assim, funciona muito bem para aquele investidor, cara, eu quero ter uma diversificação de portfólio com as principais e melhores ações do mundo, né? Nós estamos falando de 50 papéis muito diversificado, que o mais interessante, tá? Ele tem uma volatilidade menor do que o S&P. Então, nós estamos falando de um Sharpe absurdo. A gente tem todos esses dados, posso compartilhar, também fiz vários posts sobre isso também nos últimos dias, que é bem interessante, porque ele pega o seguinte, o S&P deve estar mais ou menos 40% em tecnologia. O Rico 11 está 28% até o último rebalanceamento. Tá? Nós estamos falando das principais empresas de tecnologia,
nós estamos falando das principais empresas de consumo, nós estamos falando das principais empresas de private equity, ou seja, você acaba tendo uma exposição extremamente diversificada, não só os principais setores, como as principais empresas que compõem aqueles setores. Então, através de uma metodologia extremamente simples, o investidor não precisa ficar se preocupando em fazer stock picking, porque ele vai ter um negócio extremamente elaborado fazendo isso para ele, com um custo muito baixo. Sim, e aí tem um ponto, Renato, que você trouxe na tua fala, que eu achei muito bacana, que é o seguinte: se mudar alguma coisa na lista dos bilionários, se mudar o portfólio, o ETF ele vai capturar isso. Aí conversa com o que a gente acabou de falar sobre essa questão da diversificação e aquela simplicidade quando você investe via ETF. Então, o processo de amadurecimento, de evolução do mercado, você não precisa se preocupar em você estar atento a essa tendência, porque você tem um veículo que naturalmente vai capturar esse processo. O quanto que a gente teve de amadurecimento, se a gente pega o primeiro ETF do Brasil, o PIB11, o que teve de mudança do IBRX 50 lá de 2004 para cá, o S&P, o que a gente teve de mudança lá dos anos 2000 para cá. A gente teve bolha.com, a gente teve crise do subprime, a gente teve N coisas no meio do caminho e a indústria foi evoluindo, foi amadurecendo para um segmento. Hoje a gente tem aí majoritariamente tecnologia. Então, quando você está no ETF, isso que é legal de deixar reforçado. Você não está preocupado em ficar procurando qual que é a próxima tendência, qual que é o próximo hype, tá? Naturalmente, tá? O ETF ele vai capturar essa evolução e de uma forma bem dinâmica, de uma forma rápida. Então ele vai conseguir capturar essa evolução. Então, se você se mantiver investido o tempo todo, você vai conseguir também pegar esses amadurecimentos, essas evoluções do mercado. E aí você trouxe o ponto também do Rico 11, que a gente tem um limite máximo de exposição, que é o cap de 8%, e aí eu tenho um limite mínimo também de 0,10 para também não ter um monte de posição pulverizada, que daí vai ficar só enchendo ali o patrimônio sem gerar um retorno efetivo. E esse, para deixar claro para o pessoal, também é um ETF de acumulação. Então, o que você tem ali de recebimento é automaticamente reinvestido na carteira. Isso, e é isso que é legal, né? O que a gente gosta aqui como casa de dar de oportunidade para o investidor é isso. A gente quer complementar a oferta que já tem da indústria, tá? Então, assim, a gente não vai lançar um produto de S&P ou um produto de Bovespa, porque já tem, né? Já tem players que fazem isso muito bem. A gente quer complementar. Então, pô, vim com vários produtos que pagam dividendos, afinal é o que a gente é reconhecido, inclusive lá fora, e também ter alternativa sem dividendo para o investidor que quer. Por exemplo, uma alternativa que bate consistentemente o S&P, que é difícil pra caramba, que é o Rico 11, ou uma alternativa que bate consistentemente o Nasdaq 100, que é o 4Q11, também um produto da Nasdaq, que faz um filtro específico dentro do Nasdaq 100, também de acumulação, e por aí vai, né? Acho que essa é um pouco do que o investidor pode esperar da Buena Vista. Sempre vir com esses produtos que vão ajudar o investidor a montar o seu portfólio com o seu objetivo, né? Eu aqui, como falei, eu individualmente gosto muito de tecnologia, né? Gosto muito de ter exposição a Bitcoin e cripto, então, poxa, esse é o meu perfil. Não quer dizer que o meu portfólio é perfeito, jamais, ele é de acordo com a minha necessidade, né? Eu acho que é bem por aí. Boa, legal, legal. Renato, agora a gente falou ali sobre os dividendos sintéticos, a gente entrou ali na questão do formador de mercado, falamos ali sobre alguns produtos específicos. Agora, já caminhando ali para uma parte mais de perspectiva, a gente vê uma indústria de ETFs aqui no Brasil com mais ou menos 21 anos de existência. O nosso primeiro ETF foi lá em 2004, PIB11, e a gente ainda não chegou ali na marca de 1 milhão de ETF, de 1 milhão de investidores em ETF. Na sua visão, o que você acha que falta para o nosso mercado, para o investidor brasileiro virar essa chavinha? O que você acredita que esteja faltando? Quais as lacunas ali que estão faltando ser preenchidas aí para os ETFs virar essa chavinha? A gente já tem um dado bem interessante. A gente teve lá os dados divulgados pela Ambima, os ETFs só perderem captação para os fundos de renda fixa. Então a gente, de fato, tem ali mais gente, mais investidores olhando para os ETFs, a gente já tem ali
uma captação muito positiva de acordo com a Ambima. Mas, na sua visão, o que está faltando? O que a gente precisa ter ainda para que a gente consiga crescer ainda mais, impulsionar ainda mais o segmento ETF? Então, eu acho que não tem uma bala de prata, tá? É um processo. Né? O que eu estou querendo dizer? Eu vou voltar um pouquinho, falar um pouco do contexto do mercado americano, que a gente vive muito isso há muito tempo, né? Eu estou no mercado desde 2000, partir do mercado americano para o mercado brasileiro, né? E é um processo em tudo, tá? O Brasil, ele sempre está muito atrasado com o que acontece lá fora. Então, se a gente pegar um pouco, claro, dada a devida proporção, é um pouco o que vai acontecer aqui, né? Se a gente lembrar lá o que aconteceu no mercado brasileiro a partir de 2012, mais ou menos, foi aquela democratização do produto. Então, o produto, ele acabou deixando de ser a diferença. Por que eu falo isso? Antigamente, o investidor para comprar um fundo era 500 mil reais, R$1 milhão. Só tinha no banco A ou na plataforma X. Hoje, acabou. Você acessa basicamente tudo em todos os lugares. Então, você democratizou. O próximo passo vem a questão do serviço. Né? E aí eu estou falando da ponta do assessor, da ponta do consultor. Ele vai começar a prestar um serviço para o cliente. Porque o cliente já sabe que tem produtos à sua disposição. Então, todo esse processo de evolução, ele caminha naturalmente com a adoção cada vez maior de ETF. Foi assim que aconteceu no mercado americano. Tá? Por quê? Porque no final ele é o produto mais eficiente. Então, se o prestador de serviço na ponta que atende o cliente, independente se é banco, se é um consultor, se é um assessor, ele está buscando uma carteira que vai gerar mais resultado para o cliente final, você concorda que, primeiro ponto, ele vai tentar buscar menos custo? Né? Menos custo já, estamos para ETF. Por isso que a gente está vendo isso agora. A gente está vendo o mercado falar mais de fee-based, né? Poxa, separar de comissionamento. Então, a gente está vendo vários problemas aí com vários ativos locais brasileiros que tinham comissionamento muito elevado. Então, parte dessa parte do produto para o serviço. Então, isso é um processo que a gente está vivendo, está cada vez mais falando de ETF. O outro ponto que é de extrema relevância, e também aconteceu muito na parte do produto, é o processo educativo. Vamos explicar para o investidor que é uma renda fixa, como é que é uma ação, como é que funciona todo o mercado financeiro. Agora a gente precisa explicar para o investidor o processo educativo do que é um ETF, como é que funciona, como é que eu compro, né? Ele é um veículo, ele não é só uma categoria, ele não é um produto, né? Então tem todo esse processo que está acontecendo em conjunto da indústria. Então é o gestor, são vocês aí na ponta, você fazendo um trabalho muito bacana de divulgação, né? O assessor também conhecendo mais, as instituições financeiras, mas hoje, se a gente pegar 2025 comparado a 2024, a gente já viu um crescimento relevante, apesar de ser pequeno, né? Nós estamos falando de uma indústria de 60 e poucos bi de reais versus 10 tri total. Só FDIC, que aí nós estamos falando que é uma categoria, é um produto específico, nós temos 1 trilhão, é quase 20 vezes o tamanho da indústria inteira de ETF. E nós estamos falando que pode ter qualquer tipo de alternativa de investimento. Então, é um processo. Mas eu acho que a gente vai chegar lá e eu acho que é o processo um pouco que aconteceu nos Estados Unidos, que é a curva J. Né? Daqui a pouco esse negócio vai começar a ter um crescimento muito explosivo, uma adoção muito grande, porque as pessoas vão ver, poxa, realmente é mais eficiente eu estar alocado através da estratégia que eu quero via ETFs. Perfeito. E assim, do lado do alocador aqui, do assessor, e até como o profissional que cria conteúdo sobre, o que eu vejo muito é uma questão ali do ego, né? Aquela coisa do investir de forma simples não tem o mesmo impacto na roda de amigos do que você falar que comprou a ação A, a ação B, aquele golpe de sorte, olha, comprei, tá valorizando a beça e tal. Quando você tem essa postura do investimento indexado, essa postura do ETF, não tem o mesmo apelo, né? Não tem o mesmo impacto. Então, uma coisa que eu vejo muito é esse ego. Mas isso dá para ser resolvido, tá? Isso é bem legal. Até o Balchunas que falou, não fui eu, não sou autor, eu sempre dou crédito a quem faz. Sim, vou chegar lá e falar, mas é o seguinte, e não é só da ponta do investidor, não, tá? Isso acontece também com o alocador e com o gestor, tá? Você vê o seguinte, não são muitos fundos mesmo que investem em ETFs ainda, que não faz o menor sentido, você pode ter a alocação naquela categoria através de um ETF muito mais simples para o gestor, mas ele acha que não está fazendo o trabalho dele, né? E eu sou gestor, tá? Então é uma crítica geral aqui, não estou falando especificamente. O alocador é a mesma coisa, se eu montar uma carteira de ETF, o investidor vai achar que eu não estou fazendo trabalho, né?
E não é por aí, muito pelo contrário. Hoje, lá nos Estados Unidos, você tem escritórios que fazem os chamados os portfólios modelos e por aí vai, que utilizam somente de ETF para ter a carteira do cliente, que é mais simples de ele fazer. Então, isso já acontece, isso vai acontecer também ao longo do tempo. Mas no final que você falou, realmente, pô, você vai falar no bar, eu tenho o Coin 11 lá, eu tenho o Rico, pô, troço chato, né? Que mais? Qual é o papel que você tem? E o Balchunas tem uma apresentação que é muito legal, que ele fala que lá, hot sauce, né, que é a pimenta da carteira. Ele fala o seguinte, cara, você vai ganhar dinheiro na simplicidade. Então pega 95% do teu portfólio, vai fazer o simples, o básico, compra lá o que você quer de categoria VTF, deixa lá. E 5% vai se divertir. E usa só 5% da tua carteira para você falar no bar, entendeu? E faz sentido. E que no final isso é comprovado, né? Os 5% é o que não dá retorno, e os 95% que é o chato é o que dá aquele retorno consistente ao longo do tempo, né? Sim, sim. E aí, até pegando esse gancho, né? A gente tem o famoso relatório Spiva, né? E aí, lá no Spiva, a gente tem a seguinte estatística, né? A gente vê que em diferentes janelas temporais, 1, 3, 5, 10 anos, tanto Brasil, Chile, México, Estados Unidos, a gente vê que a maior parte dos gestores ativos, eles não conseguem superar ali o benchmark. E aí fica aquela provocação, né, para o investidor que está aqui assistindo a gente. Poxa, se o gestor ativo, aquele cara que está ali respirando o mercado, com uma equipe toda para poder analisar, poder fazer os melhores movimentos para agregar resultado, se estatisticamente a gente vê que esse cara não está conseguindo superar o mercado, poxa, por que então que você, investidor, pessoa física, que tem muito menos recurso, que você não vive de mercado, você tem outra ocupação, por que que você acha que você vai conseguir superar o mercado? E tem uma frase, Renato, que eu até costumo fazer, uma provocação que eu costumo trazer, que é o seguinte: no fim do dia, você não está preocupado em bater o mercado. Se você perguntar para qualquer pessoa por que que ela está investindo, ela não vai falar, não, eu invisto porque eu quero superar o Ibovespa, eu invisto porque eu quero bater o IFIX. Não, esse cara vai responder o quê? Eu estou investindo porque eu não quero depender exclusivamente do INSS, eu estou investindo porque eu quero ter um conforto no futuro, eu estou investindo para o futuro da minha família. Ninguém vai responder que quer bater o mercado. No fim do dia, o que todo mundo quer é ter uma vida tranquila. Então, quando a gente olha para a alocação por ETF, a gente consegue focar naquilo que realmente importa. A nossa vida, o nosso trabalho, que é daí que vem o dinheiro, né? Então, o investimento ele só vai impulsionar aquilo que a gente consegue poupar, aquela organização financeira, o investimento vai impulsionar, mas o dinheiro vem do trabalho, então você vai conseguir mais tempo para se qualificar, para conseguir crescer profissionalmente e vai ter tempo para poder aproveitar com quem importa, aproveitar a sua vida, aproveitar com a sua família, e você sabe que você tem uma estratégia muito mais simples, que vai entregar o objetivo que você deseja, só que de uma forma fácil, tranquila, mais eficiente e mais barata. Ô, Anderson, você matou, eu tenho um pouco a complementar depois de tudo que você falou, você cravou, é exatamente isso, o investidor no final, o bater o mercado, ele vem do lado do gestor, ele não vem do lado de quem está investindo, você tem 100% de razão, né? E é interessante esse ponto que você colocou, eu vou falar aqui da casa, né? Pô, nós temos 10 ETFs, temos 2 fundos que, por sinal, o nosso fundo de ações está dando 145 em 24 meses, e o nosso fundo multimercado está dando 44 em 24 meses, muito acima do CDI, né? E o outro muito acima do Ibov ou de qualquer... Só que olha que coisa legal, como você matou aqui, eu estava falando, a gente chega assim, poxa, eu apresento os fundos, cara, pô, esses fundos são bons, hein, cara, que legal. Aí quando eu apresento os ETFs, o cara fala, não, esses aqui estão, pô, mais simples para mim e tal. Cara, você vê, está mostrando um negócio que tem retorno e tudo mais, mas a simplicidade do ETF ela é tão grande que ele vai pela simplicidade e não está olhando no final somente o retorno, esse outro lado, tá? O investidor é isso, ele é baseado na fase de vida que ele está, o que ele busca de objetivos ao longo do tempo, e os investimentos dele vão refletir isso, é simples assim. Não, perfeito, perfeito. Renato, então, cara, quero te agradecer aí por essa aula, pelo bate-papo. E aí queria agora deixar ali uns momentos, uns minutinhos aqui, para você fazer aí suas considerações finais. Enfim, fica à vontade. The floor is yours. Pô, obrigado. Eu acho que assim, em primeiro lugar, agradecer, cara. Você sabe, pô, a gente faz questão de te atender o tempo inteiro, porque é um prazer muito grande. Desde a primeira vez que a gente conversou, eu vi assim, cara,
O cara está fazendo um trabalho fantástico, esse é o caminho realmente, então conta com o nosso apoio sempre, tá? Pô, obrigado mesmo, acho que o seu trabalho é nota 10, e acho que de considerações finais é isso, né? Apesar da gente estar aqui falando da Buena Vista, eu acho que o mercado de ETFs ele vai crescer muito, e o nosso trabalho é para fazer com que essa indústria cresça, porque no final é realmente um produto que é bom para o cliente final, independente do cliente final que a gente está falando, tá? Então, a indústria de ETFs está crescendo muito, muito afora, justamente pelos fatores que a gente acabou falando aqui durante todo esse podcast, né? Então, para a gente é um prazer muito grande participar disso aqui no mercado brasileiro, né? A gente que vem do Venture Capital, então já participou de inúmeras coisas, eu adoro essas coisas, assim, o DNA está muito nisso, né? Inovação, fazer as coisas acontecerem, a gente gosta muito disso, e é um prazer, não só Buena Vista, mas a gente fala também com todos os gestores, acho que o trabalho que todo mundo vem fazendo é sensacional para modernizar aí a indústria de investimentos no Brasil. Beleza, Renato. E, de novo, né, me coloca aqui à disposição também. Obrigado aí por toda a parceria, obrigado também por toda a força aqui no trabalho, obrigado pela oportunidade também. E é isso. Pessoal, então, mais um episódio aqui concluído. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu!